financeiras. Mas foi somente com a reforma da Lei de Falências que o produtor rural, aquele que atua como pessoa física, pôde alcançar os benefícios desse instituto. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a vice-presidente da Comissão Estadual de Falência e Recuperação de Empresa da OAB de Mato Grosso, Aline Nespoli. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, bem-vinda. Bom, o assunto é recuperação judicial. Aliás, um assunto que a gente tem conversado bastante aqui no Jornal do Meio-Dia. Por falar nisso, estou vendo aqui, que a desembargadora Nilza Maria Poças de Carvalho suspendeu, agora recentemente, uma recuperação judicial de quase 230 milhões de reais, que seria fraudulenta. Nessa questão aí de recuperação judicial, na opinião da senhora, tem muito espertalhão aí querendo dar golpe em fornecedor? Passa por aí? A recuperação judicial ela é um instituto criado pelo Porque esse não é o primeiro caso, vários casos. Pelo legislador. A gente só não pode partir do princípio de que toda a sociedade age com má fé e com o intuito de fraude. Mas tem muita gente indo nesse caminho. Exatamente, por isso que o judiciário prontamente se prontifica a analisar essas situações juntamente com o administrador judicial, que faz o levantamento da parte contábil, o que é um pouco mais difícil em se tratando de produtor rural, em razão da flexibilidade que eles têm com relação à contabilidade, que é de uma forma mais simples. Mas com a recuperação judicial, para ele lançar mão dessa ferramenta, ele precisa se adequar a formalidades necessárias e com isso traçar todos os lançamentos fiéis da sua movimentação. Porque tem casos aí de gente que pede recuperação, só que é o seguinte, antes eles tentam ocultar o patrimônio. Existem casos de ocultação de patrimônio, existem casos de aquisição de bens previamente a recuperações judiciais, mas se nós formos analisar como um todo, desde 2005, com o advento dessa legislação, nós podemos perceber que isso é uma minoria dos casos, porque esse ensejo transforma numa ação de desconsideração da personalidade jurídica. Existem outras ferramentas também em nosso ordenamento jurídico para que haja persecução dessas pessoas que estão praticando crimes, utilizando de ferramentas da lei para tentar ocultar essas suas pretensões com muita má fé. Doutora, agora antes de adentrarmos na questão do agronegócio, recuperação judicial, o ano passado, segundo o Serasa, foi o quarto pior ano, né, em que mais houve pedidos de recuperação judicial em todo o país, principalmente no varejo. E aí aponta-se para a economia, a questão ali das empresas não conseguirem, né, cumprir gastos, tributos, enfim. Aqui em Mato Grosso a situação é parecida em relação ao varejo, ao comércio, que foram os principais atingidos? Sim, Camila, as crises acabam sendo sazonais e em segmentos distintos. Nós já tivemos crises também nas companhias aéreas, nível nacional e mundial. Hoje nós temos a crise no varejo nacional e mundial. Muitas empresas muito antigas no mercado, nos Estados Unidos, também ingressaram com pedido de recuperação judicial. Nós tivemos também uma leva muito grande de transportadoras. Então a gente vê de uma forma sazonal essas crises acontecendo de acordo com o setor. E a recuperação judicial ela é uma das ferramentas passíveis do empresário a se valer para se reorganizar. Existem normas de compliance para uma organização administrativa interna antes do ingresso com uma recuperação judicial. A Lei 14.112, ela trouxe outras modalidades, como a recuperação extrajudicial, que é uma reunião com os credores selecionados para que haja uma renegociação de suas dívidas, então só levar ao judiciário a homologação dessa renegociação, como também existe um instituto, porque o judiciário está voltado à desjudicialização, também da mediação. São agentes terceirizados que colocam as partes à frente para facilitar a comunicação e então levar a essa renegociação de dívidas. O que é importante colocar na recuperação judicial, como também na falência, que elas são modalidades de reorganização de dívidas de uma forma coletiva. Se nós não tivéssemos o Instituto da Recuperação Judicial e da Falência, nós teríamos execuções individuais esparsas no judiciário,
num montante elevado que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário para julgá-las individualmente, nós teríamos uma corrida individual de cada credor para satisfazer o seu próprio crédito. Agora, doutora, uma minoria sem recebimento nenhum. Agora, doutora, nesses casos fraudulentos, Sim. existe a possibilidade do advogado conseguir verificar a situação desse cliente que, em tese, está tentando dar um golpe? Porque quando é fraudulenta, é golpe, não é? Quando é fraudulenta... É golpe no fornecedor que tem que receber, o prestador de serviço, porque, olha, tem muita denúncia sobre isso. O advogado não consegue identificar esses golpistas da recuperação judicial? Olha, sem dúvida, em havendo uma pretensão de fraude, sem dúvida, é um golpe. Não podemos questionar isso. Mas o advogado, ele é uma ferramenta para que o empresário se valha a mão de outros institutos que possam se organizar. Essa questão da fraude, o advogado, quando ele recebe, por exemplo, o advogado do devedor, quando ele recebe uma demanda dessa, ele no escritório dele não faz uma auditoria da contabilidade dos documentos internos da empresa. Ele faz o levantamento dos documentos necessários e apresenta isso ao magistrado. O judiciário tem essa estrutura para uma auditoria? Não. E a ferramenta da recuperação judicial também não tem esse condão. Por isso que é importante a participação dos credores com todos os documentos que são levados ao processo. E como também ele já mantém uma relação comercial há muito tempo com esses empresários, de trazerem à tona, tanto ao judiciário como ao administrador judicial, que é o fiscal do processo, informações ou dados que possam haver essa identificação de uma eventual fraude. Tanto que o Ministério Público acompanha o processo desde o início, em todas as fases, e a administração judicial, junto com o juiz da causa e o Ministério Público, estão em constante comunicação e verificação se há algo que leve a uma suscitação de dúvida, inclusive formação de incidentes de fraude em paralelo às ações judiciais. Porque daí se houver fraude, doutora, inclusive a causa não prospera e há uma sucumbência muito alta diante desses valores, né, de milhões, não é? Não é por aí? Se houver fraude, a lei de falências ela prevê crimes específicos com penas mais gravosas do que de uma empresa que não se valeu da ferramenta da recuperação judicial, e o Ministério Público é plenamente atuante com essa persecução criminal desses empresários que atuaram dessa forma. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia.